Olá, com 13 votos a favor, nenhum contra e abstenção dos Estados Unidos e da Rússia, depois de 77 dias, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou na sexta-feira a segunda resolução sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas. A resolução aprovada foi descrita pela TV árabe Al Jazeera como aguada, depois de 5 dias de negociações para evitar um veto dos Estados Unidos. Israel indicou que não vai mudar as táticas de guerra. A proposta aprovada pede um aumento significativo da ajuda humanitária à faixa de Gaza, sem apelar a um cessar-fogo imediato. O texto exige que todas as partes autorizem e facilitem o encaminhamento imediato, seguro e sem entraves de ajuda humanitária em grande escala, e também pede que sejam tomadas providências urgentes neste sentido para criar condições para uma cessação duradoura das hostilidades. O texto exige ainda a utilização do conjunto de vias de acesso disponíveis em toda a faixa de Gaza para a distribuição de alimentos, combustíveis e material médico por todo o território palestino. A proposta inicial falava em cessação das hostilidades e entregava o controle da fiscalização dos caminhões que entram em Gaza com ajuda humanitária à ONU. Uma segunda versão previa a suspensão urgente das hostilidades. Os Estados Unidos ameaçaram vetar as duas. Na quinta-feira à noite, a embaixadora norte-americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse estar pronta para aprovar uma nova versão, o texto que foi votado nesta sexta-feira. Mesmo assim, os Estados Unidos se abstiveram porque o texto não cita o Hamas, deplora todos os atos de terrorismo e todos os ataques contra civis e exige a libertação incondicional de todos os reféns. A Rússia criticou a resolução por causa da linguagem atenuada, que, segundo o embaixador russo na ONU, serve aos interesses dos Estados Unidos e de Israel. A Rússia não vetou o texto porque teve o apoio de vários países árabes. Sabemos que não é um texto perfeito, sabemos que só um cessar-fogo porá fim ao sofrimento, comentou a embaixadora dos Emirados Árabes Unidos, Lana Zaki Nuseibeh. Os Emirados Árabes Unidos foram o país que apresentou a proposta. Se não tomarmos medidas drásticas, vai haver fome em Gaza. Este texto responde à necessidade imediata de ação diante da situação humanitária desesperadora do povo palestino, acrescentou a embaixadora. Cerca de 93% dos civis de Gaza estão à beira da fome. O Hamas criticou a resolução como insuficiente por não responder à situação catastrófica criada pela máquina de guerra sionista. Esses foram os termos do Hamas. O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, saudou a decisão como um passo na boa direção, mas insistiu que seja acompanhada por uma pressão maciça por um cessar-fogo imediato. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que um cessar-fogo humanitário é o único meio para começar a responder às necessidades urgentes da população de Gaza e pôr fim a seu pesadelo. Para Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, o verdadeiro problema é a ofensiva israelense. A União Europeia anunciou uma ajuda de 118 milhões de euros, cerca de 632 milhões de reais, à Autoridade Nacional Palestina. No campo de batalha, Israel intensificou os bombardeios nos últimos dias, matando pelo menos 390 palestinos em 48 horas, de acordo com as autoridades de saúde do Hamas, e o exército de Israel afirmou que conseguiu expulsar o Hamas do bairro de Shejaia, assumindo o controle total da zona sul da cidade de Gaza. Depois de atacar o norte e o sul do território palestino, Israel realiza operações no centro de Gaza, mandou os civis saíram de Al-Bureij, rumo ao sul. Mais de 2 milhões de palestinos fugiram de suas casas desde o início da guerra. Mais de 20 mil palestinos foram mortos em Gaza, outros milhares estariam sob os escombros. Se fala em 5 mil a 8 mil
pelo menos 283 trabalhadores do setor de saúde, 136 funcionários da ONU e 69 jornalistas morreram na guerra. A morte de funcionários da ONU em guerras é a maior em todas as guerras em que a organização esteve envolvida até hoje. Cerca de 1.140 israelenses estrangeiros morreram no ataque terrorista inicial do Hamas e aliados em 7 de outubro e cerca de 250 foram sequestrados. 128 reféns ainda estariam em poder dos terroristas, mas alguns podem estar mortos. Apesar da enorme diferença de posições na negociação sobre a troca de reféns por palestinos presos, o esforço diplomático continua. Israel ofereceu uma trégua de 7 dias em troca de 40 reféns. O Hamas e aliados exigem o fim da guerra, um cessar-fogo definitivo e a libertação de todos os cerca de 8.000 palestinos presos em Israel. O Egito negocia por Israel e o Catar é o intermediário do Hamas. Pelo menos 20 foguetes foram lançados do sul do Líbano contra o norte de Israel na sexta-feira. As forças de Israel bombardearam o que descreveram como centros de comando, infraestrutura operacional e bases militares da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus. O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, afirmou que seu país está pronto para afastar o Hezbollah da fronteira de Israel e evitar uma guerra total capaz de arrasar mais uma vez a infraestrutura do Líbano, como aconteceu nas guerras anteriores contra Israel. Para o ministro do Exterior de Israel, Eli Cohen, é preciso obrigar o Hamas a se retirar para o norte do rio Litani, a 40 quilômetros da fronteira, pela diplomacia ou pela força. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça. Leia o meu blog, Globalização em Crise. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, que é a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.